pessoal, tudo bom? Aqui é a Pamela Malva, da Aventuras na História, trazendo mais uma entrevista super especial para vocês. Dessa vez a gente trouxe o escritor e pesquisador Paulo Rezzutti para falar sobre o novo lançamento dele. Eu estou muito animada porque é um tema que eu gosto muito, então já estou doida e queria começar te agradecendo, Paulo, por você ter aceitado o nosso convite, ter vindo falar com a gente para trazer mais uma obra sua. Somos seus fãs por aqui, tudo que você escreve a gente adora, então obrigada mesmo por ter aceitado. Eu que agradeço aí mais uma oportunidade de estar conversando com Aventuras na História. Obrigado, Pamela, por ser a minha parceira hoje de conversa sobre os Romanov. E é sempre um prazer estar falando com vocês aí da Aventuras na História. Nossa, eu já estou muito animada, como eu falei, porque os Romanov são um assunto que eu gosto muito de escrever, de ler sobre. Só que é um tema que foge um pouquinho dos livros que você já vem publicando, porque você tem publicado muita coisa sobre o Brasil Imperial, por exemplo. Já escreveu muito sobre Dom Pedro I, Dom Pedro II, Domitila, alguns relacionamentos ali que rolaram na corte brasileira. Eu queria entender por que você decidiu falar sobre uma coisa que está tão distante do Brasil Império, digamos assim, e como você se sentiu escrevendo um livro sobre os últimos czares da Rússia? Como foi esse processo? Na verdade, o processo, quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu descobri os Romanov. Uhum. E nessa época, eu não tinha nenhuma pretensão de saber nada sobre os Braganças. Foi engraçado, eu entrei nesse mundo de dinastias pelos Romanov, quando eu tinha 14, 15 anos, como eu disse, né? Eu assisti um filme, na verdade, eu assisti um pedaço de um filme que era o Nicolas e Alexandra, e que é baseado no clássico do Robert Kamency, Nicolau e Alexandra. E aquilo me chamou muito a atenção, e eu comecei a procurar, só que eu estou falando de 1980 e pouco, 86, 87. Você não tinha muito recurso na época, era sebo, era biblioteca, centro cultural, não tinha internet, né? Então, eu ia atrás de livros, né? Eu ia atrás de livros sobre eles, do modo como existia. Então, e eu fui montando uma biblioteca. Hoje eu tenho, centenas de livros. Ainda eu acho que eu tenho mais livros sobre os Romanov do que sobre os Braganças. E livros importados, coisas muito antigas. E eu tenho uma história da Rússia do Lamartine de 1840. Então, eu tenho várias coisas bem antigas. Então, eu tenho vários livros sobre Rússia. Um dos mais antigos é esse, a História de la Russie, que é do Lamartine em 2 volumes, que é de 1855. E tenho coisas, assim, milhares de coisas. Por exemplo, o Reinado de Rasputin, escrito por um ministro do czar, que é as Memórias do Rodzianko, de 1927, esse livro. Tem um livro que eu adoro, que se chama As Ruínas do Império Russo, que não existe em português, mas esse livro é em português, mas é de Portugal, um livro pequenininho, mas que era um jornalista espanhol que foi atrás, nos anos 20, do que sobrou da corte no exílio. Então ele fez várias matérias sobre essas pessoas que participaram da corte da Rússia, e aí trouxeram e aí ele conta, né, os bastidores dessa imigração russa pela Europa, cartas dos grão-duques ao Nicolau II, de 1926, e tem, por exemplo, esse outro livro aqui que é gigantesco, dá para ver o tamanho dele. Ele foi publicado em Moscou. Não, ele foi publicado em Nova York, na verdade, pela Igreja Ortodoxa Russa no exílio. Ele só conta todas as coroações de todos os czares, desde Pedro Grande, desde o Pedro Grande até o Nicolau II. Então tem coisas aqui que só tem aqui. E agora no meu livro, né, sobre os últimos czares. Por exemplo, tem coisas que eu tirei desse livro para colocar no caderno de imagens. Então, por exemplo, essa imagem do caderno de imagens, que abre o caderno de imagens, é um menu da coroação do Nicolau II e da Alexandra, em 1896.
E aí tem o monograma de cada um deles aqui no canto. Então, eu tenho muita coisa sobre os Romanov. E o que aconteceu? A ideia de escrever sobre eles, primeiro, é uma paixão antiga, muito mais antiga do que os Bragança. E segundo, que finalmente eu podia, porque o que eu fiz? Essa série, Uma Breve História Não Contada, vão ser livros produzidos a partir de vídeos do YouTube que deram muito resultado. Então a gente começou com o vídeo dos Romanov que eu fiz o ano passado, que é um vídeo sobre a família imperial russa. Então eu falei sobre eles especificamente. Tem um vídeo no meu YouTube sobre o Rasputin, um vídeo sobre os sobreviventes Romanov e uma live que eu fiz com a Cláudia Witt a respeito dos ovos do Fabergé, que era o joalheiro da corte imperial. E deu muito resultado, deu muito ibope, vamos dizer assim. E a gente teve essa ideia, eu e a editora, de criarmos uma série, não falando só sobre Brasil, pode até entrar algum outro livro sobre Brasil, mas principalmente falar sobre esses vídeos que deram muito resultado e transformar isso em livros. Sim. E nesse processo de pesquisar sobre essas diferentes figuras, você de fato tem aí documentos, eu diria até mesmo inéditos, então tem esse olhar um pouco diferente para alguns momentos do czarismo russo. Eu queria te perguntar, você encontrou algum tipo de similaridade entre os personagens que você estudou, nem que sejam do Brasil Império até a família do Nicolau II? Existe alguma coisa que é parecida entre esses, digamos, dois núcleos, assim? Não muito, são mundos muito diferentes. Você tem o czarismo, ele é completamente diferente do que a gente teve na monarquia aqui no Brasil. Então, lá o Nicolau II, ele vai abrir parte do poder dele só com a Revolução de 1905, que aí vai ser criada a Duma, mas mesmo assim ele vai continuar podendo ter ministros e sem ter que passar pelo parlamento, ele vai nomear os próprios ministros, sem que eles tenham que dar satisfação para os deputados. E aqui no Brasil a gente não tinha isso, né? Que a gente tinha uma nação parlamentarista, com as peculiaridades do nosso parlamentarismo brasileiro. A família imperial era completamente diferente da nossa. Assim, humanamente não era tanto, né? Havia toda uma relação humana que isso perfaz todos eles, né? Tanto os Braganças aqui no Brasil, como no exílio na Europa, quanto os Romanov. Mas a questão de poder era muito diferente. Toda a pompa dos Romanov era uma coisa absurda, né? O poder, o dinheiro, a riqueza deles. A nossa era uma corte paupérrima perto da corte dos Romanov. Eu acho que até isso que me jogou para esse olhar. Eu acho que isso que me chamou a atenção inicialmente para essa questão, essa coisa faustosa, essa coisa fabulosa, né? Meio Mil e Uma Noites, de poder tudo, de poder realizar tudo, de ter dinheiro para fazer tudo. Isso aí acho que me chamou muito a atenção, né, para os Romanov. Sem dúvida. Acho que até mesmo quando você mostrou as edições dos livros e a edição do seu próprio livro mostram muito em imagens essa riqueza deles, né? Essa ideia de vários detalhes. Quando você mostrou as imagens, elas são muito detalhadas, são muito bonitas e ricas mesmo, né? Então isso demonstra muito esse processo que eles tinham com essas riquezas e essa pomposidade, digamos assim. Só essa daqui era a coroa aqui deles, né? Que foi feita pela Catarina Grande, que está lá no Museu dos Diamantes, no Fundo de Diamantes lá do Kremlin. Então, por aí você vê. Depois aí você tem na corte do Nicolau, né? Você tem ele com os fabulosos ovos Fabergé, né? Que ele dava um para a mãe e outro para a esposa, né? Tipo, era o Kinder Ovo da época, né? Só que tinha o Kinder Ovo da corte. Tinham essa coisa do ouro, diamantes. Então esse ovo aqui é o ovo da coroação, que ele dá para a esposa depois da coroação em Moscou, que tem uma réplica da carruagem que levou ela para a coroação. Coisa pouca, assim, bem levinho. Pouca. Uma coisa
super suave. Aí você tem o da Transiberiana, que é esse ovo da Transiberiana aqui, você tem o trem dentro que funcionava, quer dizer, você tirava daqui dentro o trem que você dava corda e ele funcionava. Esse outro aqui, que era da mãe dele, tem um passarinho cuco que sai de dentro, as árvores, as folhas são de jade, sabe? É uma coisa assim que um luxo, uma pompa, né? Que é raro você ter isso na época mesmo. Eles eram... Provavelmente o Nicolau existem referências que ele, na época, era o homem mais rico do mundo. Sim. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o episódio da execução dos Romanov, mas até mesmo nesse momento eles eram muito ricos, né? A própria esposa, as filhas dele estavam munidas de muitas joias naquele momento, então eles não abandonaram nem mesmo nessa parte, né? Nem mesmo nos últimos minutos, assim. Porque era uma forma de repente, eles conseguissem fugir, ter alguma forma de se manter no exílio, né? Então, tanto que a Alexandra, ela usa o código de remédios. Numa carta, ela fala para as filhas disporem dos remédios. Então, que era para elas costurarem as joias nas próprias roupas para disfarçarem, né? Então, era uma forma deles tentarem, se conseguissem fugir, ter alguma forma de se manter no exílio. Sim. E você já participou da Aventuras Impressas, já escreveu aqui com a gente uma vez, e nesse momento você falou sobre o destino de algumas mulheres da família Romanov, né, trazendo detalhes riquíssimos daquele tempo. E eu queria perguntar, já tendo toda essa ligação, já tendo escrito até pra gente sobre isso, como você se sente podendo explorar mais episódios surpreendentes sobre o Nicolau, a família dele nesse livro? Como está sendo para você esse lançamento? Está sendo bem gratificante, assim, sabe? Parece que eu voltei pro ponto de origem, sabe? Assim, porque foi, bem ou mal, eu acho que esse interesse na família imperial é que me levou às minhas primeiras biografias, a ler as primeiras biografias e aí começar a ter interesse em biografias. Eu acho que até hoje, assim, se eu tiver uma ficção, uma biografia em um livro de história, eu vou primeiro ler a biografia, sabe? Assim, até hoje. Outro dia eu matei uma rapidinho que eu estava interessado. Uhum. Então, eu sempre tive isso de gostar muito de biografia. E foi os Romanov que me levaram a isso. Então, é muito gratificante estar falando sobre eles, estar com esse projeto novo, esse livro novo, e ter descoberto algumas outras coisas. Então está sendo muito gratificante falar sobre eles e contar algumas coisas sobre descobertas que eu acabei fazendo aqui no Brasil. Então, uma coisinha boba, mas que é interessante, é um detalhezinho que escapa. Por exemplo, o primeiro trouxe os primeiros japoneses para o Brasil é o Kasato Maru, é conhecido como Kasato Maru, mas na verdade era um navio russo que havia sido aprisionado pelos japoneses durante a Guerra Russo-Japonesa de 1904 e 1905. E é curioso, aí ninguém fala. Uma outra coisa que eu achei foi o paradeiro de uma descendente deles assim, não só deles, na verdade é bem confusa a história. Nós tivemos aqui no Brasil, a nossa segunda imperatriz foi a Amélia de Leuchtenberg, que era de nascimento, ela descendia da Josefina, a esposa do Napoleão, e do primeiro marido da Josefina, enfim. E o irmão dela, o último irmão sobrevivente, vai casar na Rússia. Então, os Leuchtenbergs hoje são descendentes desse irmão da Amélia, né, da nossa primeira imperatriz. Uhum. E ele casa na Rússia, o Maximiliano, com uma filha de um czar, ou no caso, Nicolau I da Rússia. Então, todos esses descendentes, os Leuchtenbergs atualmente, são descendentes do Maximiliano e da Grã-Duquesa Maria. E uma dessas descendentes veio parar no Brasil, morreu no Brasil na década de 1990, a Maria. E ela até participou, teve uma exposição em São Paulo sobre a Amélia e o Dom Pedro, que era uma exposição chamada Amor e Fidelidade.
e ela participou com uma joia que ela possuía. A família dela ainda tinha uma joia que o Dom Pedro tinha dado para Amélia, e dizia a lenda que um dia essa joia ia voltar para o Brasil. E ela veio com essa joia para o Brasil. E ela acabou falecendo aqui na década de 1990. Então assim, ninguém nunca falou dela. Daquela matéria que eu fiz há muitos anos atrás para Aventuras na História, que era um trono manchado de sangue, que eu falava sobre os sobreviventes Romanov, tem uma pessoa muito interessante que alguns dizem que seria que foi baseada na Viúva Negra da Marvel, que é a Natália Androzova, que foi uma das únicas Romanovs, uma das únicas mulheres da família Romanov que continuam na Rússia. E ela ela acabou virando uma espiã, porque nos anos 30 descobriram que ela era uma descendente dos Romanov. E a KGB, na época era a NKVD, falou: vai ser fuzilado você ainda para espionagem. Do nosso lado, ela acabou entrando para espionagem, e ela ganhava vida pilotando moto. Ela fazia acrobacias com moto, dava shows, e também de maneira esportiva, participando de clubes de moto. E eu acho muita coincidência ela não ter sido a inspiração para a Viúva Negra. Sim. Porque tem tudo a ver. Exato. Você foi falando, eu fui falando. Sim, é parecido. Ticket, né? Check. Então é engraçado como isso ainda mexe, né, com a imaginação, não só com filmes como Anastácia, né, que teve na década de 90, mas outras coisas até mais curiosas, né, como essa coisa do Marvel. Sim. Eu acho que é interessante perceber como a família Romanov está presente até hoje, né? A gente muito fala sobre eles, mas eles também estão presentes no imaginário até hoje. Muita gente sabe quem eles são, não é uma família, mesmo sendo do exterior, muitos brasileiros sabem quem são, não é uma família desconhecida, digamos assim. Então, eles permanecem muito no imaginário dessa forma, né? Eu acho que é por causa da mítica, eu acho que primeiro por causa da fortuna, depois da forma trágica, né? Porque, assim, é uma coisa bem traumática, né? Você matar criança, matar adolescente no meio de uma revolução. É óbvio que eles não foram os únicos a morrer na revolução, mas é trágico, ainda mais, eu acho que porque todo mundo é lindo, né? Porque não tem um feio na família, né? E aí fica aquela eles eram tão lindos, aí como se coisa que... Tudo bem, o Rasputin era feio, então podia morrer. Mas não... né? Então fica essa coisa, como eles eram lindos. Então tem toda essa mítica da beleza deles e da juventude, do amor do Nicolau pela Alexandra. Então, né, eles realmente eram uma família muito bonita. Essa capa tá maravilhosa. Eu queria falar isso. Ela tá linda. A coloração da imagem traz uma vida diferente para eles. Tá linda, né? linda. Foi feito pela Mariana Veiga, que é uma amiga minha. E ela fez uma pesquisa fantástica. Ela conseguiu descobrir, por exemplo, essa cadeira onde o Nicolau está sentado e esse biombo atrás de uma das granduquesas. E a gente, com isso, conseguiu chegar na cor e no salão. Essa foto foi feita em 1913, na sala, no Boudoir Malva, da Alexandra, no Palácio Alexandre, em Tsarskoye-Selo. E a gente conseguiu chegar na cor, porque a gente achou fotos antigas assim, da década de 60, onde mostrava esses móveis e esse fundo aqui. Então a gente conseguia chegar no lugar mais, nos tons mais próximos à realidade. Sim. Eu não queria muito uma capa, eu tive me falar, faz uma capa colorizada e tal. Eu falei, não, vamos ver se eu acho alguma foto interessante que dê para colocar, né? Mas eu não achei nada, eu tinha que colocar ela. Eu falei, bom, então eu vou colorizar, porque daí pelo menos fica diferente, né? E no caso, a colorização ficou assim, o mais fiel possível. O olho, o rosto,
os olhos, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a roupa e até o mesmo cenário acabou ficando o mais próximo possível da realidade. Sim. Como leitor é incrível, porque realmente, quando a gente vê fotos colorizadas, a gente fica com essa dúvida, né, de se realmente o que a gente está enxergando era o que era na época. Então, saber que é realmente muito fiel à foto que eles realmente tiraram no dia é surreal, porque parece que eu estou viajando ali para o momento que a foto foi tirada e conseguir partir desse momento, assim. Eu sou muito chato com essas coisas, eu falei assim, não pode ficar direitinho, eu não quero, só assim. Mas ficou bem legal. E eu queria comentar um pouquinho mais sobre as curiosidades que você traz nessa obra. Você já comentou sobre a guerra entre o Japão e a Rússia, falou um pouquinho sobre o Kassato Maru, que estourou minha cabeça, eu achei uma curiosidade muito louca, assim, muito bizarra, porque ninguém nunca falou sobre isso. Eu queria saber um pouquinho mais, se teve algum episódio que te surpreendeu nesse processo, porque logo no comecinho do livro você já fala sobre essa ameaça à vida do Nicolau II no Japão. Então, existiu alguma coisa que te surpreendeu muito, que você olhou e falou, nossa, não fazia ideia que isso tinha acontecido? Olha, eu acho que assim, uma das coisas foi a Alexandra, né, a esposa do Nicolau, a Alice, neta da Rainha Vitória, que depois vai ser Alexandra Feodorovna, que se casa com o Nicolau II, ela sempre foi passado por todos os biógrafos e tal como uma pessoa melancólica, e eu nunca tinha entendido muito bem qual foi o ponto de ruptura. E nesse livro eu consegui trazer bem isso, com base em documentação e base em relatos da infância dela, que a gente sabe algumas coisas. Por exemplo, um dos irmãos dela caiu da janela e de uma altura não tão grande, mas como ele tinha hemofilia, ele começou a ter sangramento interno e morreu por causa do sangramento interno. Mas aí já foi uma grande perda da família. Aí a família sofreu com um surto de febre tifoide. E esse surto levou uma irmã dela e a mãe dela. E essa aqui é a família toda reunida, isso antes da morte da mãe e das outras crianças. E o que aconteceu? Quando essa mãe morre, a outra criança morre, e eles têm uma ruptura entre essas crianças, porque você tem a Alexandra, ela passa a ficar sozinha no berçário do palácio, porque o irmão, o Ernest, que até então era companheiro de brincadeiras dela, ele é retirado da convivência com a irmã, porque ele vai começar agora a ter o estudo separado, que era o estudo para o homem herdar o trono e tal. E ela se vê sozinha, sem mãe, sem companheiro de brinquedo, todos os brinquedos dela são tacados fogo, porque com medo que tivesse contaminado por causa do que teve lá no palácio, e eles poderiam estar contaminados, e tinha uma babá que chorava o dia inteiro. Quer dizer, é claro que essa menina vai ficar depressiva, né? Então você vê, é muito claro, a partir da perda da mãe, você tem, essa daqui é ela, a Alexandra, né, toda sorrisos, lindinha, bonitinha, com toda a família reunida. Depois, ela vai ficar com essa cara aqui a vida toda. Ela com a Rainha Vitória, a avó dela. Então ela fica mais fechada, ela fica mais com um semblante triste. Isso daqui é uma foto, olha. Ela era linda, mas ela tinha esse ar trágico, né? Essa melancolia que vai se arrastar para a vida toda. E isso aqui você falou do Japão, eu tenho uma foto dele no Japão, do Nicolau no rickshaw, que eu consegui. E também a foto dele com a tatuagem de dragão que ele vai fazer. Ele vai fazer uma tatuagem de dragão quando faz essa viagem para a Ásia. Uhum. No Japão ele faz essa tatuagem. Estou chocada. Então, ele é bem ilustrado, o livro, né? Ele tá super ilustrado, todas as páginas têm ilustração. Isso daqui é bem essa coisa de tentar trazer um pouco como são os vídeos, sabe? Bastante imagem
e informação concisa e enxuta, né? Sem fazer o leitor perder paciência, né? Essa é meio a ideia do livro. Porque, assim, você tem livros dos Romanov com 1000 páginas, né? Então não era bem essa a ideia, era fazer uma coisa que tivesse conteúdo, mas que fosse mais ágil de ler. Sim. Você estava comentando sobre a Alexandra, e eu também queria comentar que talvez uma coisa que tenha mexido muito com a cabeça dela foi o momento que os filhos dela nascem. O Alexei, que é o menorzinho, ele teve hemofilia também, né? Então, talvez quando ela vê que o filho dela teve a mesma doença que tirou o irmão dela, talvez tenha impactado muito mais ela, né? É uma história que se repete e que deve ter deixado ela com uma cabeça muito mais pesada nesse sentido, né? Foi realmente trágica essa questão dela ter dado um herdeiro hemofílico, né, pro trono da Rússia. Mas antes disso, o psicológico dela já estava abalado, porque ela teve 5 gravidezes, uma delas foi até psicológica. E todas essas vezes que ela tinha um filho, era uma menina. E pela lei de sucessão ao trono imperial russo, as mulheres não podiam herdar, a não ser que se acabasse completamente a linha masculina, em todos os graus. Uhum. Então, assim, até a Alexandra conseguir dar um herdeiro ao trono, né, ter um filho homem, o herdeiro do trono da Rússia era o irmão do czar, porque as meninas, a Olga, Tatiana, Maria, Anastácia, não podiam herdar. Então, isso já abalava o psicológico dela, porque ela tinha essa coisa de eu tenho que dar um herdeiro. E aí, quando o herdeiro finalmente nasce e é hemofílico, aí ela realmente fica bem descompensada, bem traumatizada com tudo que ela sabe que vai enfrentar. E aí, eles primeiro se apegam aos médicos, mas aí começa toda a relação mística dela com Deus, entra o Rasputin na jogada, mas antes do Rasputin já tinha entrado outros místicos, e é um segredo, né? Na verdade, a gente fala hoje abertamente dessa hemofilia, mas isso só vai começar a ser falado depois da Revolução Russa. Uhum. Até a Revolução Russa, você vai ter irmãs do czar, o Nicolau II tinha 2 irmãs, a Olga e a Xênia. A Olga, ela vai ser uma das últimas a saber que o sobrinho tinha hemofilia. Quer dizer, nem a tia sabia da hemofilia, porque era um segredo hiper bem guardado. A czarina mãe, a imperatriz viúva Maria, mãe do Nicolau, sabia. Poucas pessoas, assim, do círculo muito íntimo sabia. Então, porque era um segredo de Estado, né? Como é que você vai falar que o futuro herdeiro do trono pode se esvair em sangue a qualquer momento por causa de um tombo, né? Isso é uma amostra também de fraqueza, né? Você tem que demonstrar o poder e tal para justificar-se perante o povo, perante a elite, como uma pessoa que está apta àquele posto, né? E então isso foi um segredo muito bem guardado, mas que causou problemas seríssimos nela, psicológicos, e foi bem pesado até para as meninas, porque você vê que ela tinha vezes que ela não levantava da cama, a Alexandra, e as coisas ficavam praticamente em cima das costas da filha mais velha, a Olga, ou a Tatiana. Mas geralmente a Olga, que acabava conduzindo um pouco mais a casa, cuidando dos irmãos. Foi bem complicada essa dinâmica da família, que eu tento trazer um pouco no livro. E aí a Alexandra começou com esse processo mais místico que você já comentou, ela começou a procurar respostas de qualquer forma que ela podia encontrar, e entrou Rasputin na história. Eu queria muito perguntar sobre isso também, porque foi uma interação que muitos apontam que meio que derrubou um pouco a corte do Nicolau II, é uma das coisas que transformou no que foi. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Você acha que se ele não tivesse se envolvido com a família, se não houvesse o Rasputin na equação,
o povo teria olhado para os Romanov de uma forma diferente, o Nicolau, o próprio governo dele teria um outro resultado, ou já estava indo para um caminho que não teria muito para onde voltar? O problema do Rasputin, como eu falei, a hemofilia era um segredo de Estado. Então ninguém entendia o que aquele monge tinha a ver com a família. Né? O que aquilo estava fazendo lá? Por que ele usava a roupa que a Alexandra tinha bordado para ele? Tipo, como assim? E ele tinha costas quentes, ele podia dar o escândalo que fosse, mostrar a genitália dele no restaurante mais caro de Moscou e não ser preso, ele dava várias bebedeiras e fazia coisas desproporcionais, agarrava mulher de funcionário público, tinha casos com um monte de mulheres da alta sociedade russa, era um escândalo atrás de escândalo e o cara não era preso. E tem uma frase que eu não vou lembrar quem falou isso, mas que ele mostrava para a sociedade o rosto de sátiro, né, que é aquele, tipo o Pan, né, aquele deus da floresta, né, e com chifre e tal, e que bebia, mais para o sátiro, menos para o Pan. E para a família imperial ele mostrava a cara do homem de Deus, né? Então ele tinha duas faces, né? Então ele se comportava no palácio, mas fora ele era outra pessoa. E ele de alguma forma conseguia controlar, isso é inegável, a hemofilia do Alexei. Provavelmente por meio de hipnose, acalmando tanto o herdeiro quanto a mãe em momentos de crises, e como a mãe estava sempre perto do Alexei, acalmar ela era acalmar o próprio filho. Então ele conseguia transmitir uma calma, e muitos estudos dizem que era por meio da hipnose que ele conseguia estancar, muitas vezes, esse sangramento dos vasos sanguíneos. Uhum. Há outras hipóteses, e dizem até que alguém no palácio poderia, mas isso é bobagem, que alguém no palácio dava algum tipo de veneno e depois dava, sabe, para ele ser chamado, mas isso são elucubrações que se acabou criando, porque depois da Revolução, você vai ter várias questões sendo levantadas. Já antes da Revolução começa a estourar algumas coisas, alguns rumores de que Alexandra teria um caso com Rasputin, e isso vai piorar depois da Revolução, antes mesmo da Revolução do Lenin, né, durante a primeira Revolução, a Revolução Menchevique, você vai ter já sendo distribuído panfletos, contando as orgias que havia no palácio, sabe? Umas coisas assim tipo as fake news da época, para falar mal, até para justificar a queda da monarquia, a queda do império, né? Então, isso vai ser bem explorado, essa questão do Rasputin. Uhum. E que ele vai morrer, né? Ele morre antes mesmo deles, né? Ele morre antes mesmo da Revolução estourar. E assassinado por nobres que achavam que ele estava ajudando a acabar com a reputação da família imperial e da nobreza como um todo. Então a própria corte, a própria sociedade da nobreza acaba eliminando esse russo, esse camponês russo, né? Sim. E você comentou logo no comecinho da nossa conversa que existiam essas questões pessoais entre os membros da nobreza, né? E é inegável falar que uma das relações mais polêmicas foi realmente do Rasputin com a Alexandra, mas eu também queria falar um pouquinho da relação que a Alexandra tinha com a sogra dela, que não era nem um pouco fácil também, era uma relação bastante complexa, que eu acho que também deveria dar um pouco o que falar na época, ou não? Muito. Um dos problemas sérios foi a joia, que ela... A Mini, né, como era a Imperatriz Maria, como ela era apelidada na família, ela não morria de amores pela Alexandra, né? Ela não queria que a Alexandra, a Alex, né, casasse com o filho. Ela tenta vários outras candidatas, e todas são rechaçadas pelo Nicolau, que já está apaixonadíssimo pela Alexandra, pela Alex de Hesse, e quer se casar com ela de qualquer jeito.
E então ela acaba aceitando ainda mais porque o marido está morrendo, né? E o Alexandre III ele tem uma doença de rins e esses rins acabam falhando. E assim, basicamente nos estertores é que ele concorda que não, o filho tem que casar, então já que ele quer casar com ela, então vamos concordar e tal. Aí esse marido morre, o Alexandre III, né, o marido da Imperatriz Maria, pai do Nicolau II. E a Alexandra chega pouco antes do falecimento dele, ele ainda recebe ela em Alta, na Crimeia, e poucos dias depois ele morre. Então, assim, ela chega no meio de funerais, né, na Rússia, a Alexandra, para ser a futura imperatriz. E a Maria, ela não estava tão preparada assim para ser uma pessoa abnegada e dar um passo para trás e deixar a nora, né, virar a imperatriz. Então, logo no começo, ela já toma a frente de tudo. Então, ela coloca os dois para morarem com ela no Palácio de Tchikov, em São Petersburgo. Ela tenta dirigir o filho, tipo, falar o que o filho devia fazer, o que não devia, controlar, né? Na verdade, ela estava, acho que, tentando ensinar o filho. Mas isso tudo acaba causando mágoa na Alexandra, porque ela é sempre deixada de lado. E, além disso, tem uma briga homérica entre elas por causa das joias imperiais russas, porque você tinha, obviamente, as joias que eram dadas para, por exemplo, os ovos Fabergé e outras peças eram presentes, então eram presentes pessoais para Alexandra. Então, a própria Maria chegou a dar joias para Alexandra. Entretanto, além dessas joias pessoais, haviam as chamadas joias de Estado, que eram as joias do Estado russo. Essas joias, elas passavam automaticamente de uma imperatriz para a próxima. Para quando houvesse grandes eventos, grandes procissões, cerimônias da corte, essa nova imperatriz tinha que usar essas joias que eram usadas por imperatrizes russas desde a época da Catarina Grande, que criou esse fundo de joias de Estado. E aí tem uma briga, porque a Maria não quer devolver as joias. E aí a Alexandra fica tão brava que fala, então eu também não quero. Então causa uma crise. Mas isso dentro de uma sociedade de corte, de representação, isso é uma coisa assim. Então começa a ter uma briga, uma discussão entre elas. E primeiro por causa deles morando assim, recém-casados no mesmo teto da sogra. Tipo, não é legal hoje, não era legal na época, entendeu? Independente se era imperatriz ou não. Quem casa quer casa, né? Quem casa quer ter a própria casa, não quer ficar embaixo do teto da sogra. E depois tem essa questão das joias. E isso sempre vai dando alguma encrenca aqui, alguma encrenca lá entre as duas. E acaba explodindo, principalmente na época do Rasputin. Para você ter uma ideia, a Imperatriz Maria era tão contrária a tudo que estava acontecendo que ela simplesmente sai de São Petersburgo e vai morar em Kiev, na Ucrânia. Ela se muda. Ela não quer muito contato com a família do marido, em determinada ocasião, por causa das brigas que ela tinha com a Alexandra. Na cabeça da Maria, a Alexandra não sabia se portar. Uhum. Ela não sabia o lugar dela como imperatriz da Rússia. Ela era contra o modo como tanto Nicolau e Alexandra acabaram se isolando da nobreza e da sociedade de São Petersburgo, principalmente, a partir do momento que eles ficam morando no Palácio Alexandre, longe de São Petersburgo, e eles não recebiam a corte, eles não tinham uma vida social que estreitasse laços e que até esses laços dessem suporte ao trono. Em 1913, quando tem o baile da nobreza russa, em comemoração aos 300 anos da dinastia, o Nicolau não sabe quem é quem no baile, ele não conhecia as pessoas da sociedade de São Petersburgo.
Então, para ver como estava marcado esse distanciamento do trono com as pessoas até próximas ao trono, mas, quer dizer, estava afastado dessa sociedade, que era esteio do trono, imagina, dos mais baixos, né, dos camponeses. Eles viviam meio que um mundo editado, não chegava tudo para eles. Eles não sabiam tudo que estava acontecendo. Era uma coisa bem, eles viviam bem alienados do que realmente, do que era realmente essa Rússia. Sim. Mas a gente pode dizer de alguma forma que a, entre aspas, insegurança do Nicolau para assumir o trono foi uma previsão do que ia acontecer, desse distanciamento dele? Ele já demonstrava que ele não estava muito preparado para estar ali, que ele realmente ia se distanciar um pouco dessas obrigações que ele teria. A gente já teve algum spoiler, digamos assim, de como seria o governo dele? Então, na verdade, não tanto, porque o pai dele, o pai dele era um ser gigantesco. Ele tinha mais de 2 metros de altura, o czar Alexandre III. O Nicolau era o mais baixo de todos os Romanovs e o mais baixo dos irmãos. O pai não levava a sério o filho, então assim, ele não colocava o filho para fazer nada. Ele não, em vez de tentar criar uma situação que esse filho aos poucos aprendesse como manejar o Estado, como governar, etc., o Alexandre III manteve ele o mais afastado possível que pôde. Então, assim, quando o pai morre, aquilo tudo cai na cabeça do Nicolau e ele fica desesperado. Né? Ele não sabia como lidar com as coisas de Estado. Aos poucos ele vai pegando, mas é uma coisa assim, ele era o centro de tudo, ele recebia relatórios de tudo, ele fazia questão de ler tudo, ele fazia... E apesar dessa boa vontade dele, ele não se cercou de pessoas... Ele se cercava, às vezes, mais de pessoas subservientes a ele do que, efetivamente, pessoas aptas ao cargo. E ele tinha muitos ciúmes da posição dele. Eu acho que é mais pela insegurança. Então, às vezes, a pessoa que se destacava muito, ele começava a desconfiar daquela pessoa. Então, isso aconteceu com o Stolypin, mas o Stolypin ele vai resolver muitas coisas com o primeiro-ministro, mas vai acabar sendo assassinado. O conde, o Sergei White, que também foi um bom ministro, também a mesma coisa, começou com intriga de corte e tal, ele acabou afastando o Sergei White do governo. Então, assim, sempre teve alguma coisa... Sempre teve algum ponto de ruptura. E a própria insegurança dele levava a esse tipo de coisa. Ele tinha problema em até certo ponto, dividir o próprio poder. Ele, por exemplo, ele não tinha secretária. Ele que se organizava inteiro, sabe? Ele que recebia as coisas, ele que lia tudo, ele que assinava tudo, ele que ficava tudo centralizado na mão dele. Né? Era muito complicado esse tipo de administração, ainda mais quando é uma coisa tão personalista quanto era o czarismo na Rússia na época. Né? E eu vejo aqui, comparando com o Dom Pedro II, o Dom Pedro II tinha muito menos coisa para resolver, porque não era essa coisa do absolutismo, né? Do que o Nicolau. Era uma coisa muito insana você achar que sozinho ia conseguir, e assim, já no século XX, né? Não era uma coisa... Você tinha tudo explodindo ao mesmo tempo, você já tinha os movimentos operários, você já tinha uma industrialização que estava trazendo gente do campo para as cidades, e isso criando agitação social, as primeiras greves. Você via que estava totalmente... Ele ainda acreditava que ele era o pai do povo, que o povo... já estava... Ele estava totalmente distanciado da realidade da época. E você acha que o destino do czarismo russo teria sido outro caso o Nicolau não tivesse assumido? Se fosse algum dos irmãos dele, por exemplo, teria outros czares depois? Ou era para ser assim já? O problema... Olha... Todos os governantes que vieram depois do Nicolau, o Lenin, o
o Stalin, principalmente, eles agiram como verdadeiros czares. Eles batiam de frente, era aquilo que tal. Se o Nicolau não fosse tão pusilânime de vai e volta, não sei, enrolo porque eu não consigo decidir e tal, ele talvez tivesse sido melhor czar. Porque até hoje você tem o Putin aí governando com uma constituição que é pífia, né? Não dá quase pouquíssimas liberdades para o povo russo, pouquíssimos direitos, pouquíssimas coisas. Você tem ainda basicamente essa questão da autocracia ainda falando alto dentro da nação russa até os dias de hoje, né? A gente está falando de 2021, né? Você tem um povo acostumado a essa coisa de mandar e obedecer, e que o Nicolau não soube levar muito a ferro e fogo a essa herança que ele teve. Eu não estou dizendo que isso é certo, enfim, mas parece que funciona na Rússia até hoje. E falando um pouquinho mais dessa ideia das pessoas que assumiram a Rússia depois, ou até mesmo antes do Nicolau, eu queria falar um pouquinho mais sobre o que você comentou, que as mulheres só poderiam assumir caso a linhagem de homens fosse extinguida, digamos assim. E eu queria saber, já chegou a acontecer alguma coisa parecida? Uma mulher chegou perto do trono russo? Ela chegou a governar, nem que seja por 2 dias, assim? Você vai ter várias czarinas na Rússia. Depois da morte do Pedro Grande, você vai ter várias czarinas na Rússia, até a Catarina II. O problema foi que o filho da Catarina II, o Grão-Duque Paulo, odiava a mãe. Então ele criou a tal da Lei Paulina, que fazia com que as mulheres não pudessem assumir o trono. Então, a partir do Grão-Duque Paulo, você tem esse impedimento da mulher. E assim, para matar todos os homens, nem o comunismo conseguiu. Ia ser difícil uma mulher assumir. Mas antes você tem um dos maiores exemplos, é a Catarina Grande, que governou durante muitos anos, ampliou muito o império, principalmente para a Crimeia, para a região do Mar Negro, e fez um grande governo. Que eu acho realmente muito interessante fazer essas comparações antes dessa lei e depois, porque a dinastia russa continuou tendo mulheres com personalidades muito fortes. Então, a própria mãe do Nicolau, ela provavelmente teria sido uma czarina gigantesca, né? Se ela tivesse assumido ela própria, assim. Então, acho que é interessante fazer essas comparações, porque teria um rumo diferente, né, nesse sentido. Sim, é que a gente tem que pensar que, assim, até a Catarina ainda tinha essa coisa essa coisa do machismo intrínseco, sabe? Tipo, o homem é melhor que a mulher e tal. Então, eu acho que entra um pouco nessa questão de desculpa, né? Porque você pega a própria Rainha Vitória, que era uma mulher nessa época, né? A avó da Alexandra, e que reinou durante muitos anos, a Rainha Elizabeth. Hoje em dia, você tem várias mulheres então, eu acho que nada impediria de uma mulher na Rússia fazer um bom governo, né? Mas, sim, enfim, o czar Paulo matou essa hipótese. Sim. E aí a gente chega no inevitável, que é falar sobre o fim dos Romanov, falar sobre o fim, consequentemente, do czarismo russo. E eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre esse episódio, porque realmente, como você falou, tá no imaginário, é uma coisa que faz parte dessa mística dos Romanov. Todo mundo que lê sobre o assunto se choca muito com a crueldade do episódio, né? Então, são imagens muito assustadoras, assim, como você estava comentando. E como você enxerga a morte dos Romanov e a execução deles? Como você estudou esse episódio? Então, eles vão ser... quando tem a Revolução, eles acabam presos, primeiro no Palácio Alexandre, em Tsarskoye-Selo. Depois eles são transferidos para... Primeiro tentam mandar eles para a Inglaterra não aceita ele, tentam negociar a saída deles da Rússia e é muito difícil, ninguém quer aceitar eles no exílio. Então, o Kerensky, que era então o primeiro ditador da ocasião,
na verdade, ele tem a ideia de pegar, pelo menos mandá-los para fora da capital, próximo à capital, próximo a São Petersburgo, para se evitar que, de repente, eles caiam na mão de revolucionários que estavam tentando, dos bolcheviques que estavam tentando tomar o poder. E nisso ele até faz uma coisa acertada, porque logo depois cai o governo dele, tem uma revolução e os bolcheviques sobem, e provavelmente, se eles estivessem próximos, eles já teriam sido executados muito antes. E aí eles vão para a Sibéria, numa cidade chamada Tobolsk. E de Tobolsk, depois que cai, né, o governo do Kerensky, eles são enviados... Tem mais história, aí tem que ler o livro, mas assim, cortando muito, eles são enviados para Ekaterimburgo. E aí, lá em Ekaterimburgo, eles são fuzilados em 16 para 17 de julho de 1918. E esse fuzilamento, inicialmente, ventilou-se a notícia de que somente o ex-czar, o Nicolau, e o herdeiro do trono, Alexei, tinham sido fuzilados, e a czarina e as meninas tinham sido transferidas para um local seguro. Só que elas nunca apareceram em nenhum local seguro, né? Então ficou essa coisa mal arrumada, né? Mal falada, né? Tipo, tá, mas cadê elas, né? E nunca apareceram. E aí começou a surgir esses rumores de que elas deviam ter sido fuziladas, e aí o local cai, né? Porque você está tendo uma guerra civil nesse momento, você tem o Exército Vermelho contra o Exército Branco, o Exército Vermelho dos bolcheviques abandonam a cidade, e o Exército Branco, ele entra na cidade e vai direto para casa de Kazipatiev, em Ekaterimburgo, e descobre que a casa está vazia, e começa a procurar os corpos, e não acha um corpo nenhum, acha uma mina que tem um pedaço do dedo da imperatriz, um resto de joias, e tipo, alguma coisa aconteceu, mas não se sabe o que aconteceu, você não tem os corpos, né? Diferente do, por exemplo, é que nem o Hitler. O Hitler até hoje tem várias hipóteses, porque ninguém viu o corpo. Ninguém fala nenhuma hipótese do Mussolini, porque tem foto dele pendurado, morto pelo pé. Né? Então, quando você tem um cadáver, você não tem dúvida a respeito. Né? No caso, você não tinha cadáver. Então, você imagina, durante 80 anos, se especulou o que aconteceu com essa família. Né? E aí isso foi descoberto depois de muitos anos, nos anos 70, foi descoberto por pesquisadores independentes, mas só que você estava no meio ainda do comunismo, né? Você não podia falar, e os caras eram russos, então eles juraram segredo, e aí depois, quando tem a abertura, né, com o Gorbachev, depois o Yeltsin, você começa a ter essas pessoas falando a respeito do local onde eles encontraram os corpos enterrados, e mesmo assim não eram todos os corpos, faltavam 2 corpos. Aí começou toda uma celeuma que perdura até hoje, porque os 2 corpos depois foram encontrados em outro lugar, de acordo com o relato do Yurovsky, porque foi achado o relato do executor-chefe deles, e achou-se os 2 corpos em outro lugar, e até hoje esses corpos não foram sepultados junto com o restante da família. Até hoje, em 2021, ainda tem toda uma discussão, porque agora também entrou a questão da igreja russa, porque você tem uma divisão dentro da igreja ortodoxa russa. Então, a igreja ortodoxa russa no exílio considera eles como santos. A igreja ortodoxa russa na Rússia considera eles de outra maneira, como mártires e tal. Então é tudo muito complicado, é tudo muito político, mas efetivamente eles foram fuzilados nessa ocasião, 16 para 17 de julho de 1918. Uns dizem que por ordem direta de Lenin, outros dizem que por decisão direta do soviético dos Urais, que era onde eles estavam prisioneiros. A questão é uma só. A ideia por detrás disso era não deixar uma bandeira viva na mão desses contra-revolucionários, né? Desse exército branco que estava lutando contra o exército vermelho. Então, a partir do momento que você mata toda a dinastia, quer dizer, pelo menos a família imperial
do centro, né, do poder, esse ex-czar, a ex-czarina, e os herdeiros diretos desse ex-czar, você está dando um recado gritante, né? Tipo, daqui não tem volta, né? Nós estamos construindo uma nova sociedade, mesmo que seja na lágrima, alicerçado na lágrima de crianças, né? Como efetivamente foi. Essas crianças não tinham crianças. O Alexei já tinha 16, enfim, mas ainda os assim, mais inocentes dessa história eram os jovens, né? Que não tinham nada a ver com os erros dos pais. Mas é uma mensagem clara, né? Uma mensagem forte e clara, né? da revolução, de não ter retorno, né? A ideia é essa. E realmente não tem, né? Até hoje você ainda tem um saudosismo russo, você tem hoje como aqui no Brasil também, você tem essa coisa do movimento monarquista. Lá na Rússia também isso existe. Recentemente teve, né, o casamento de do que seria o futuro herdeiro do trono, mas também isso é super contestado pela própria família imperial russa. Existe um racha nessa família hoje em dia que acham que não consideram esse ramo da família que está se mostrando lá em São Petersburgo, no casamento, lá como herdeiros e tal, enfim. Mas aí cada família tem seus problemas. Não deixa de ser uma família, né? Não deixa de ser ali com os seus próprios problemas internos, que a gente não deve nem fazer ideia que acontecer. Mas eu ia comentar exatamente isso. Eu acho que o fim dos Romanov foi essa mensagem, né? Tinha uma bandeira hasteada e a morte deles foi tirar essa bandeira e mostrar: aqui não vai dar mais, não, isso não vai mais acontecer, porque realmente essa direta bem colocada de que vocês que estão apoiando os Romanov não tem mais quem apoiar, né? E você tem, e também aí há várias especulações que dá para fazer, por exemplo, o próprio fato deles não assumirem o assassinato de toda a família. Isso gerou especulações durante todo o século XX de sobrevivência. Então a família ficou batendo, né? Eles ficaram se batendo a cabeça durante quase 50, 60 anos a respeito do que efetivamente aconteceu com eles. Isso fez surgir a Anna Anderson, que dizia que era Anastácia, e que na verdade era uma polonesa, né? Isso foi comprovado por exame de DNA. Você fez surgir várias pessoas que aqui no Brasil teve o Alexei de Cuiabá. Você tem um cara que era torneiro mecânico russo e que dizia que era o Alexei, que ele tinha se curado de hemofilia. Tem uma entrevista dele no Jô Soares, na década de 90. E tem um túmulo misterioso em Poços de Calda que dizem que seria da Anastácia, e realmente era uma dama russa que dava aula de línguas em Poços de Calda, e dizem que ela seria Anastácia, sabe? Até no Brasil, em Buenos Aires, em vários lugares surgiram boatos. Então isso tudo também ajudou a bagunçar toda essa coisa da pretensão ao trono, né? Então os soviéticos fizeram um negócio muito bem feito, sabe? Assim, né? Não só mataram, mas abafaram, e aí criou-se toda essa especulação que fizeram todos os monarquistas ficarem batendo cabeça durante décadas, né? Sim. Então, agora, já para a gente se encaminhar para o final, eu quero te perguntar dos seus próximos projetos aqui. E eu queria já encaixar com essas personagens que você comentou, a Anna Anderson, essas pessoas mesmo que meio que costuram a história dos Romanov de certa forma. Você pensa em escrever sobre eles também? Algum episódio que acabou não entrando no seu livro? Tem algum projeto aí que a gente já pode ter um spoilerzinho? Não, spoiler pode. Não, os Romanov fecha neles mesmos. Eu falo da Anna Anderson e de alguns outros pretendentes no meu livro Os Últimos Czares, mas fechou Os Últimos Czares. Agora, o próximo dessa série, né, Uma Breve História Não Contada, é um livro sobre os Habsburgos. E aí falar com o foco principal vai ser o final da dinastia. Então, a Imperatriz Sissi,
né, que também é um vídeo que bomba muito no canal, e o fim da dinastia dos Habsburgos. Né? Então pega a Primeira Guerra Mundial e é mais ou menos o período, né, do fim da dinastia dos Romanov. Então agora a próxima vai ser os Habsburgos, com foco maior na Imperatriz Sissi. E aí tem outras coisas aí para surgir ao longo tem outros projetos. Eu lancei em outubro um outro livro, mas é um livro infanto-juvenil, né, que é o Princesinhas e Príncipezinhos do Brasil. É lindo também. Eu sou apaixonada nessa capa. E a gente está lançando agora, no começo do ano, alguns outros desdobramentos desse livro. Então, vai vir aí um livro para colorir, para ter atividades e tal, mas também contando história, né? Então a criança vai poder interagir, mas também ter um conteúdo. E uma outra coisa que a gente está estudando é um livro quebra-cabeça também, um livro de brincar, né, com os príncipezinhos e as princesinhas do Brasil. Que legal! E quem quiser acompanhar esses projetos, quem quiser saber um pouco mais deles, pode te acompanhar pelo Instagram, por alguma outra plataforma? Principalmente o Instagram, Facebook e o YouTube, né? O YouTube tem sempre um vídeo novo, e quem não conhece tem mais de 500 que pode assistir lá, tá? Vídeo que não falta. Não, é uma maratona sem fim, assim. Pode começar hoje que você vai... Tem bastante coisa lá, tem bastante coisa interessante lá no YouTube. Bom, Paulo, eu queria te agradecer mais uma vez por essa conversa. Eu estava aqui, como eu falei, eu gosto muito desse tema. Ouvir você falando é sensacional. Foi uma verdadeira aula. Só faltava eu encostar assim e ficar assistindo, porque foi uma delícia. Eu queria te agradecer mesmo ter aceitado o nosso convite. Espero poder falar com você uma próxima vez, nos seus próximos livros, quem sabe. A gente já deixa aqui pré-marcado. Já tô te reservando aqui já. Então tá bom. Mas obrigada mesmo. A gente sempre agradece muito a sua presença aqui. Gostamos muito dos seus livros, das suas produções. Então, obrigada, é uma verdadeira honra. E a gente se fala numa próxima. Obrigado, Pamela, e novamente, muito obrigado a você, muito obrigado a toda a equipe aí do Aventuras na História por me dar esse espaço, por estar dando a oportunidade de conversar um pouco a respeito dos meus livros e dos meus projetos, enfim. Muito obrigado mesmo. A gente agradece. Pessoal, para todo mundo que assistiu, obrigada por acompanharem. Deixa aqui seu like, comentem se vocês gostaram. E a gente se vê numa próxima. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.